Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, se você não me conhece, eu sou o Igor, eu passei para medicina pelo Enem estudando em casa e hoje eu vou falar um pouquinho sobre ciências da natureza. Na realidade, não é nem especificamente ciência da natureza por total, é principalmente física e química, que são duas matérias bem complicadas. Eu recebo muitas dúvidas, tanto aqui no YouTube como no meu próprio Instagram. Se você quiser acessar meu Instagram, vai ficar aqui, né? Você pode mandar um direct pra mim. Direct, tanto faz. E aí, sempre chega a dúvida de Igor, como é que estuda para física, química e matemática, né? Que são questões mais práticas e como é que se fala? Exatas, né? Exatas por um lado e física e química por outro, mas tem cálculo também em física e em química, né? Então eu resolvi trazer esse vídeo para vocês, mostrando um pouquinho de como é que foi a minha rotina para aprovação, bem como falar também do cursinho que eu utilizei, né, que foi o Biologia Total. Foi o cursinho básico que eu utilizei para Biologia, Química e Física na Ciência da Natureza e agora também com Matemática. Então se você tem interesse de assinar o Biologia Total, já deixa aqui o cupomzinho de desconto, o cupom Igor, que ele já vai ajudar, né, com um descontinho para sua compra. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Eu gostava de estudar ciências da natureza da seguinte forma. Na realidade, eu dividi a minha semana na seguinte proporção. Segunda-feira eu estudava física, química e biologia. Na terça-feira eu estudava linguagens. Na quarta-feira eu estudava humanas. Na quinta-feira, matemática. Na sexta, produção de redação, redação e atualidades. E no final de semana eu fazia uma prova do Enem inteira, no sábado e no domingo. Depois que mudou o Enem para 2 domingos, mas eu continuava fazendo uma prova por final de semana porque para agilizar mais, né? Então, eu não sei se era essa ordem, se eu inverti alguma coisa ali, tem no meu vídeo de cronograma, mas eu estudava por ciências em cada dia da semana. Então, segunda-feira, eu começava por ali 9 horas, 8 e pouco da manhã, um pouquinho mais tarde, mas 9 horas mesmo, que eu gostava de dormir um pouquinho mais, até mais tarde. Eu começava pela matéria que eu tinha mais dificuldade, que era física. Então, eu começava a estudar física pelas aulas do Biologia Total, né? Eu assistia à frente de física, as videoaulas que tinha do dia. A partir disso, terminava as videoaulas, eu já ia para as questões que tinham no próprio site do Biologia Total. Eu vou mostrar para vocês no computador depois como é que eu fazia para ficar mais dinâmico. Aqui é só meio que um roteirozinho, né? Então, assisti as aulas, fiz os exercícios e aí eu também dava uma olhada se tinha algum resuminho, que sempre tem um resuminho ali com palavras-chave, anotava algumas fórmulas no material que servia de revisão, né? Não tem como ficar anotando muita coisa, apesar de ter teoria também, eu li as teorias, né, do resumo, mas não tem como ficar, agora principalmente faltando 60 e poucos dias pro Enem, né, 2 meses praticamente, não tem como ficar fazendo resumos grandes, né? E também física, química e matemática não tem como ficar resumindo muita coisa. Então, depois de assistir as videoaulas e fazer os exercícios, eu dava uma olhada nesse material e também eu fazia algumas questões extras, né? Tinha as questões de biologia total, tinha os simulados, que também ocorriam semanalmente, se eu não me engano, ou mensalmente, também fazia, né? E eu também fazia as provas do Enem nesse mesmo tempo. Então, eu estudei ondas em física, então vou lá no Grupos Exatas, né? Eu já mostrei pra vocês. Também vou mostrar no computador pra ficar mais fácil, né? Eu entrava no Grupos Exatas, pegava as questões de ondas e resolvia. Uma coisa que me ajudava muito também era procurar na internet a resolução das questões que tinham, né? Do Enem ou questões de outros vestibulares. E também para complementar, que eu achava que, como era física, era a parte principal que eu tinha mais dificuldade em todas as áreas do Enem e tudo do Enem, a que eu tinha mais dificuldade era a física, principalmente a parte de movimento retilíneo uniformemente variado, acho que é cinemática que se fala, né? Eu tinha muita dificuldade. Então eu fazia muitos exercícios. Ai, aquele negócio de trajetória, aquele negócio que vai, aceleração, aí tem que botar o negócio por tempo, divide por dois, distância ao quadrado. E aí, então, eu foquei bastante pra ir bem nessa parte, tanto que eu consegui gabaritar a física no Enem, né? Se eu não me engano, vai lá, tem 12, 13, 14 questões, mais ou menos, né? Porque são 45, dividir para 3, né? Física, química, biologia, deu ali mais 12, 13 questões. Dependia, às vezes era misturada, né? Mas eu consegui gabaritar essa parte e gabaritei também a parte de biologia, que me ajudou super, né? Me ajudou muito para aprovação no ano que eu passei para medicina. E aí então eu fazia isso e às vezes eu fazia, além dos exercícios do Biologia Total, das questões que tinham do Enem, eu também fazia exercícios que eu achava na internet, materiais complementares. Então, às vezes achava simulados ou apostilas da Bernoulli,
Essas apostilas que tem em PDF que o pessoal libera aí, né? Não sei se é legal ou pirateado. Mas aí tem poliedro, questões do sistema ali de saque. Tem na internet, às vezes até a próprio sistema libera, mas eram questões mais avulsas, que na realidade a maioria não é nem questão feita pelo curso, né? Mas sim são questões selecionadas de vários vestibulares, não só o Enem, né? Então, vestibulares parecidos com o Enem dá de fazer também. E eu sempre fazia essas questões. Ou procurar na internet também, né? Questões sobre ondas de física ou questões sobre cinemática. E eu fazia isso praticamente. Eu gostava de começar o dia pela física, porque a gente acorda e não tá tão cansado, né? Então, eu descansava bem no final de semana, começava a segunda-feira com o pé direito estudando física. Então, era mais ou menos isso e depois eu partia para química. Aí então praticamente eu demorava a manhã toda para fazer isso e eu deixava para fazer as questões a mais, né, que eu pegava na internet, no final do dia. E aí depois eu ia para química, então química eu começava pela parte da tarde, né? E aí eu fazia o seguinte, eu assistia as videoaulas e depois eu ia fazer as questões e dava uma olhada no resuminho que tinha ali, anotava se tinha alguma fórmula importante, se tinha alguma frase mais importante, um pequeno textinho, né? Algumas coisas para memorizar, depois para revisar. E era basicamente isso, fazia os exercícios e quando sobrava um pouco de tempo também fazia os outros exercícios. E aí eu não conseguia aprofundar muito em exercícios que não eram do Enem. Eu ia lá no Grupos Exatas também e fazia esses exercícios do Enem, né? Então eu fazia lá as questões que tinham de química inorgânica ou química orgânica ou estequiometria. E era basicamente isso. Pra finalizar o dia, tinha a questão da biologia, né? Que era a melhor parte pra mim, adorava a biologia. Química também gostava bastante, né? Acabei até gostando de física, a gente aprende, né? Então eu pegava e fazia a frente de biologia. Só que às vezes o dia era bem longo, né? Assim, era bastante coisa no biologia total pra fazer. E agora tem matemática também, então a matemática eu deixava só pra quinta-feira. Daí na quinta-feira eu assistia as aulas de matemática, né? Mas primeiro eu vou terminar a biologia. Então aí eu pegava ali, fazia isso, assistia as videoaulas. Às vezes não dava de assistir tudo. E aí eu tentava encaixar no outro dia, né? Como no outro dia, se eu não me engano, era linguagens ou ciências humanas, sempre tinha um pedacinho do tempo que sobrava. Então eu colocava ali mais uma videoaula para assistir ou deixar para resolver os exercícios no outro dia. Mas basicamente biologia ficava mais nos exercícios do próprio Biologia Total, que tem uma densidade bem grande assim, de exercícios, né? E era mais ou menos isso que eu fazia. Assistia as videoaulas e também adorava usar os resuminhos, que são resumos muito bons. Tem mapa mental, tem podcast. Então dava de aproveitar bem essa parte. E aí, terminou Ciências da Natureza, né? Eu ia para no outro dia, fazia a frente de Ciências Humanas e Linguagens. Na quinta-feira eu reservava para Matemática. Então, na quinta-feira eu começava o dia já vendo as videoaulas de matemática que tinha, né? Então, assistir ali as videoaulas e matemática é muito treino, né? Assim como a frente de física e química que tem cálculo é muito treino. Então, eu fazia ali os exercícios que tinha no Biologia Total, né? De matemática, e depois que terminava esses exercícios, eu partia para dar uma olhada no resumo, mas não tem muita coisa de matemática, é mais fórmula, deixava ali as fórmulas que eu precisava saber. E eu já ia para outra parte que eu acho que foi fundamental para aprovação. Eu fazia os exercícios de cada matéria, então, eu estudei porcentagem hoje, vou lá, faço os exercícios no grupo exato de porcentagem, que eram os exercícios que tinha ali do Enem. Depois de fazer isso, eu fazia um a mais. O que eu fazia? Eu pegava uma prova do Enem inteira, de 45 questões de matemática, e eu fazia naquele dia. Era bem corrido? Era bem corrido. Mas então, na parte da manhã, eu já fazia toda a parte de videoaula e exercício. E na parte da tarde, eu ficava mais resolvendo a prova antiga do Enem. E outra coisa muito interessante dá de fazer também, como eu fazia para física, era ver videoaula da resolução da questão, sabe? Então eu acho que ajuda bastante, principalmente ali, eu não consegui entender, porque se tu só sabe pelo gabarito, às vezes tu entendeu porque o gabarito é aquele ali, tem uma pegadinha e tal. Mas se tu não sabe, é bom dar uma olhada na resolução em vídeo, né? Também não deixava de fazer, né, que vinha mensalmente, semanalmente, os simulados do Biologia Total, tanto da ciência da natureza como de matemática. Gente, é isso, não tem erro nenhum, é tranquilo, mas é mais ou menos isso, né? Então, se organizar bem. Eu gostei de separar por ciências, né, na semana, mas se tu quiser intercalar também, botar física num dia, química no outro, matemática no outro, não tem problema nenhum. Mas muita gente vem com uma dúvida de que, Igor, como é que tu conseguia estudar
toda a biologia total, né, ciência da natureza e matemática num dia só. Não tem como, tanto que tem dia que eu tinha que dividir porque não cabia biologia, física e química no mesmo dia. Eu tinha que deixar a biologia pro outro dia, né? Me organizando, deixar a biologia meio mesclado. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô tentando trazer esses vídeos mais mesclados. Eu conversando aqui, eu no computador para ficar um pouco mais dinâmico. E para esse vídeo era isso. Lembrando, se você quiser assinar o Biologia Total, tem o cupomzinho de desconto, né? Igor vai ficar aqui. E é só aproveitar, tá bom? Tchau, tchau e boa sorte na sua trajetória.